Fala galera, boa tarde, tudo bem? Começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física, ou seja, o personal trainer, o professor de academia, fature mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou um personal senior, tenho formação e especialização em atendimento personalizado, em educação física gerontológica, sou proprietário de uma academia aqui em Porto Alegre de atendimento personalizado e estou há mais de 17 anos na área trabalhando com o público idoso. Muito prazer, nessa live de hoje o assunto é exercícios que podem ser feitos com TRX ou fita suspensa. Não sei como é que vocês conhecem esse acessório, como é que vocês dão nome para esse acessório. Inclusive, hoje aqui na página da Ativa, nos stories, eu coloquei ali uma enquete perguntando para os colegas como é que eles identificavam o nome deste material, deste acessório. E, gente, quase 90% dos colegas colocaram TRX. Engraçado, né? Porque TRX, na verdade, é a marca da fita suspensa. Então, tem outros exemplos que a gente pode pegar aqui na nossa área também. Por exemplo, a meia bola. Vocês sabem o que é a meia bola? Agora, se eu falar para vocês sabem o que é um bozu? Pô, o bozu é mais fácil, né? Todo mundo consegue identificar o bozu. Eu também. Agora, se falasse para mim meia bola, eu já teria que pensar um pouco. Mas vamos pegar outros exemplos, até fugindo um pouquinho da nossa área. Imaginem vocês que vocês vão numa padaria, numa confeitaria, vocês chegam lá e vocês vão pedir assim, por favor, me vê um achocolatado em pó com leite. Caramba, como assim achocolatado em pó com leite? Isso eu não tenho, mas eu tenho aqui Nescau. Diferente, né? Diferente. Mesma coisa assim, vai numa farmácia também e pede por lâmina de barbear. Cara, ninguém fala lâmina de barbear. Todo mundo fala Gillette, E é assim com o TRX também, tá? Então hoje, gente, eu vou falar sobre esse aparelho aqui que é muito legal de usar. E eu venho falando aí nas últimas lives mais sobre exercício, dando dicas de exercícios para vocês, nas lives da semana passada, eu falei sobre exercícios com TheraBand e também com Miniband. E hoje eu vou falar então do TRX, tá? Mas por que eu escolhi primeiramente estes três materiais, estes três acessórios para estar falando para vocês? Porque, gente, esses materiais, eles têm algumas vantagens, tá? A primeira vantagem é que o investimento que a gente faz para ter esses materiais é muito baixo. É muito baixo. Aproveitei hoje, já que eu estava falando de TRX, coloquei lá nos stories também da página, um print com uma média do preço de uma fita suspensa. E, gente, a média é abaixo de R$100. Então é um investimento que qualquer personal pode fazer. Tem outras vantagens também. Por exemplo, para transportar esse material, também é muito fácil, muito simples, TRX, por exemplo, a gente enrola o TRX aqui, leva embaixo do braço, coloca dentro de uma bolsa, coloca junto com os elásticos. Então, é super leve, é fácil de transportar. Outra vantagem, ele no TRX nos permite fazer inúmeros exercícios. E hoje, aqui para vocês, eu vou mostrar mais de 40. Então, assim, tem um ganho, um leque de exercícios aí que a gente pode estar utilizando em qualquer lugar com os nossos alunos, Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, o TRX, gente, a fita suspensa vem com esse suportezinho aqui, vem um adicional, tá? E aqui é um suporte para a gente usar em porta, Então a gente coloca lá em cima, na porta, fecha ela e encaixa a outra parte do TRX aqui, E aí ele fica suspenso. Fica tracionado, tá? Então tem essa vantagem também. E, gente, vocês podem perceber aqui
que hoje eu tô com um microfone, só que é com fio, né? Então, se vocês escutarem alguns ruídos aí durante a live, é por causa do microfone, tá? Isso está acontecendo porque eu tive o meu telefone roubado na última segunda-feira, né? E eu sempre usei um microfone sem fio que ele é exclusivo para o iPhone, né? E aí, como eu tive o iPhone roubado, eu tive que recorrer aqui a um celular mais antigo, que eu usava aqui na academia, né? Só que só tem microfone com fio para conectar nele, tá? Então, até assim, como eu vou demonstrar alguns movimentos, pode ser que vocês escutem, né, alguns ruídos. E pode ser que eu fique um pouco limitado para mostrar alguns movimentos, tá? E aí eu vou tentar dar uma adaptada, vou mudar a posição da câmera, vou ver o que eu consigo fazer aqui para mostrar legal para vocês. Antes de começar a mostrar os exercícios, estava lembrando aqui de mais uma grande vantagem do TRX, principalmente para pessoas idosas. Porque quando a gente faz um movimento, um exercício com o TRX, a gente trabalha muito a região do core, né? E a região do core, ela é responsável pela manutenção da postura. Então, gente, trabalho de core para o idoso é fundamental, né? No momento que o idoso passa a ter algumas instabilidades, ter esse reforço abdominal, reforço da musculatura profunda da coluna é fundamental para ajudar ele na sua estabilização, né? Não só na manutenção da postura, mas para evitar situações como daqui a pouco uma queda, né? No momento que o idoso fica mais instável, ele começa a projetar o tronco para frente, a gente tem que ajudar ele fortalecendo essa região. Então, mais uma vantagem aí para quem trabalha com fita suspensa, com o TRX, certo? Vamos começar então? Olha só, vou começar mostrando para vocês alguns exercícios, tá, que a gente pode fazer em pé e de frente para a fita suspensa. Vou começar com aqueles que são mais tradicionais, tá? Por exemplo, olha só, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é uma remada, e uma remada fechada. Então assim, gente, algumas coisinhas, tá? A intensidade da grande maioria dos exercícios, né, no TRX se dá pela inclinação do corpo. Quanto mais inclinado eu fico, maior a intensidade, tá? Então, a maneira da gente conseguir controlar a intensidade do exercício se dá através da inclinação do tronco. Então, gente, começando com a remada fechada, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver aqui, acho que dá sim. Ó, eu coloquei aqui na minha academia umas fitas, né, antiderrapantes. Isso aqui é uma outra dica que eu passo para vocês, tá? Para quem trabalha com pessoa idosa, isso aqui é fundamental. Então, quando o meu aluno idoso vai trabalhar no TRX, ele fica com o pé firme, né? Ele não vai perder o equilíbrio, porque essa fita aqui segura bem, tanto o calçado, né? Ou se o aluno vem fazer de meia, e tem muita gente que faz aqui, ou descalço. Então fica mais seguro para o aluno idoso, né, pisando na fita antiderrapante, tá? Vamos lá então. Gente, primeiro exercício, uma remada fechada, tá? O que eu vou cuidar aqui na remada fechada? Primeira coisa, a inclinação do tronco, tá? Durante a execução do movimento, eu tenho que manter o alinhamento do meu tronco. Eu não posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Não posso jogar o quadril na frente, que eu vou estar fazendo uma hiperextensão da coluna, tá? Esse é um primeiro cuidado. Outra coisa, gente, que a gente cuida bastante é em relação à respiração, tá? Então, a gente pede para o aluno que no momento que ele faz a força, ele solte o ar. E na volta, ele inspire. E é o tempo de recuperar. Então, a velocidade de execução do exercício se dá através da respiração dele. Então, assim, é uma velocidade cadenciada, controlada. Não é nem muito lenta e nem muito rápida. Então, o aluno ele vai adquirir mais consciência do movimento, também prestando atenção um pouco mais na sua respiração, tá? Então, gente, depois da remada fechada, o segundo exercício que eu posso fazer na mesma posição é a remada aberta. E aqui o que vai mudar? A posição da mão. Ó, antes eu estava com a palma da mão voltada para dentro, tá? Agora eu estou com a palma da mão voltada para baixo. E o movimento é praticamente o mesmo.
Só que agora eu estou trazendo as mãos lá na altura do peito. As mãos não passam ao lado do corpo, elas vão lá para cima, ó. Elas terminam ao lado do peitoral, tá? E os detalhes em relação à execução são os mesmos da remada baixa. Mais uma variação que eu posso fazer é deixar a palma da mão para cima e voltar a fazer uma remada fechada, tá? Só que agora, gente, vai ser uma remada fechada supinada, certo? A diferença é que quando a gente tem um movimento de supinação, a gente ativa um pouco mais o bíceps, tá? Então essa é a grande diferença para uma remada fechada na posição neutra do punho, ok? Muito bem. Agora, como eu trabalho com idosos, eu gosto de colocar alguma questão sempre cognitiva junto. Então, às vezes, gente, eu peço para eles alternarem esses dois tipos de remada que eu mostrei para vocês agora. Aliás, eu mostrei 3, né? Mas eu peço para eles alternarem a remada fechada e a remada aberta. Como é que a gente faz isso? De novo, posição inicial é a mesma, tá? Faço uma remada fechada, volto lá no início e agora eu viro a palma da mão para baixo e faço uma aberta. Volto à posição inicial, mudo de novo a posição do punho. Volto a fazer uma fechada e assim vai indo, tá? Então, exige a força dele, tá? E não só a força do braço. Ele precisa pensar no alinhamento do corpo e ele precisa coordenar o movimento e fazer, né, da forma que eu pedi. Uma fechada, uma aberta. Então aí tem uma questão cognitiva junto. Para aumentar a intensidade da remada fechada, eu posso fazer ainda, mas aí já é para quem é mais avançado, uma remada praticamente na horizontal. Ó, tô com o corpo alinhado ao chão e eu puxo lá para cima. Aqui a gente tem que ter o cuidado porque é muito fácil do aluno fazer força aqui com o quadril e consequentemente com a perna, né? E a gente tem que deixar o peso do corpo todo no braço e deixar essa força ser feita com eles, tá? Um outro exercício, uma outra variação da remada que eu gosto de fazer bastante, porque exige ainda mais da região do core, é quando a gente faz essa remada de maneira unilateral. Então, olha só como é que eu faço. Eu pego as duas alças, tá? Com uma das mãos, fico na posição aqui da remada, tá? E no momento que eu for puxar, ó, o movimento é o mesmo, porém, essa mão aqui está livre. A única que faz o movimento é a outra. Gente, vai aumentar muito a intensidade, porque está todo o peso do corpo em cima de um braço. E outra, né? A tendência do corpo é de fazer a rotação, tá? Então a gente faz aqui um controle da região do core para manter a estabilização e assim poder fazer o movimento. Exercício bem legal também e para pessoas que já têm uma consciência corporal maior e já têm um nível de condicionamento também um pouquinho mais alto. Vou sair um pouco da remada, tá? Vou fazer mais um exercício aqui, mantendo a minha posição de frente para a fita suspensa. Só que agora, gente, eu vou encaixar os cotovelos ao lado do corpo. Esse aqui eu não consigo inclinar muito, tá? Porque eu não tenho muita força nessa região. Qual é a ideia? Fazer uma rotação externa do ombro. Então eu vou fazer uma abertura das mãos para fora. Ó, e aí eu vou cuidando aqui para não tirar muito o cotovelo próximo do corpo. Ó, mantenho o alinhamento, mais ou menos um ângulo de 90 graus e vou fazendo essa abertura das mãos para fora. Exercício também bem intenso aqui para a região do ombro, tá? Fiz aquela remada aberta, vou fazer agora um crucifixo invertido, tá? Não deixa de ser uma variação, só que não vai ter a participação do bíceps, tá? Então o que acontece? Tô de novo, ó, alinhado aqui, tá? Sem flexionar o cotovelo, eu vou puxar a fita, levando as mãos lá para trás. Um pouquinho antes de chegar na vertical, eu volto o movimento. Ó, eu sempre fico um pouquinho inclinado. Aí eu retorno controlando a velocidade. Isso é um cuidado que a gente tem que ter também, tá? Não dá para simplesmente soltar o peso do corpo aqui e aí pode causar um problema.
Outro detalhe importante, a gente orienta os alunos para tentar aproximar as escápulas, trazer elas para dentro. Certo, pessoal? Muito bem. Na mesma posição ainda. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode isolar o bíceps, tá? E é muito fácil. Deixo a palma das mãos para cima, tá? Ó, faço o alinhamento aqui. E a partir dessa posição, faço apenas a flexão do cotovelo. Ó, e aí eu venho controlando a velocidade. Detalhes de execução, tá? Mesma coisa que a remada, eu não posso fazer o movimento com o quadril. Tem que soltar o peso do corpo na fita e tentar fazer a força simplesmente com o braço, tá? No bíceps tem algumas variações. Por exemplo, vocês puderam perceber aí que no momento que eu estou fazendo a execução, tá, eu mantenho os braços lá em cima. Ó, eu não baixo o cotovelo. Essa talvez seja a variação deste movimento aqui mais difícil de ser feita. Tem algumas outras que eu posso fazer usando também o ombro no movimento. Quer ver? Olha só. Estou de novo na posição, só que agora eu vou baixar os cotovelos. Ó, qual como facilita para mim? Olha a exigência que eu estou tendo aqui, a diferença, para este aqui onde eu tenho que manter o braço elevado. Tá? Acaba que quando a gente faz esse movimento com o braço elevado, eu praticamente isolo a musculatura do bíceps. E aqui não, aqui eu tenho uma participação da região dorsal, tá? E aí vai ajudar no movimento. Tem alguns outros movimentos nessa posição. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui, agora com a palma da mão para baixo, tá? Como se fosse uma elevação frontal do ombro. Gente, aqui não dá para ficar muito inclinado, tá? Olha só, mantenho o braço estendido, levo lá para cima. Vou soltando o ar, acabou de soltar o ar, vem controlando a volta. Então, altura do ombro para cima, certo? Um detalhezinho para ser cuidado aqui, no momento que a gente faz esse exercício, a gente tem que começar ele com o encaixe das escápulas. Tá? Não pode simplesmente soltar os ombros lá para cima. Tem que estar com as escápulas encaixadas aqui e aí faz o movimento com um controle maior. Outro movimento. Não deixa de ser uma variação da remada que eu mostrei para vocês. Estou fazendo a remada aberta, só que ao mesmo tempo ó, eu já venho trazendo as mãos para cima. Como se eu estivesse abrindo o peito. E aí eu controlo a volta. Estou puxando, levando as mãos para cima, soltando bem o ar. Na volta, controlo o movimento. Tá? Esse é o face pull. É um outro exercício legal de fazer, tá? Só que exige um pouco mais também. Então a gente não pode fazer ele de forma muito inclinada, tá? Outro movimento, circundução do ombro, tá? Esse aqui tem que ter mais amplitude de movimento do ombro para executar ele bem, certo? Começo com a palma da mão para baixo, inclino o meu tronco, não vou inclinar muito aqui, tá? Eu falo para os alunos que eles devem desenhar um coração com as mãos. Então eles fazem isso aqui, ó. Abrem, ó, fazem toda a volta e retornam à posição inicial, tá? Uma coisa bem importante, aqui acontece um erro que é muito comum, que os alunos fazem o início do movimento e eles simplesmente soltam. Não tem nenhum tipo de resistência durante a execução do movimento. E é isso que a gente tem que tentar manter. Ó, então, levei para cima, fico fazendo uma força para os lados, ó, para manter a resistência da fita. E aí eu volto à posição inicial encaixando, tá? Detalhe importante, gente, os detalhes são que fazem a diferença, tá? De um profissional que é qualificado para aquele que simplesmente passa exercício. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Um outro movimento, e esse aqui é bem difícil, é só para pessoas que estão mais avançadas, é de novo um bíceps feito com um braço só, com uma rotação do tronco. Olha só, estou de frente aqui, tá? Palma da mão para cima, ó, e eu caio com o meu tronco para o lado. No momento da subida, eu faço uma força com o braço para puxar o corpo de volta e terminar com a mão oposta lá em cima. Estendo o cotovelo,
giro o tronco para o lado, vou lá em cima. Então, além de forçar muito o meu bíceps, o meu braço, eu estou fazendo um trabalho também de oblíquo, também de core, tá? Como eu falei para vocês, é um movimento bem mais complicado. A pessoa já tem que ter uma boa experiência, uma boa consciência corporal para conseguir executar, tá? Vou mostrar também alguns movimentos que a gente pode fazer para membros inferiores. Por exemplo, o tradicional agachamento. Então, palma da mão, uma de frente para a outra, tá? Deixo o meu braço estendido e vou lá embaixo. Ó, a vantagem de fazer o agachamento no TRX é que eu posso explorar muito a amplitude de movimento. Então, mantenho a curva da coluna como ela é, cuido para não aproximar os joelhos, tá? Mantenho o alinhamento com o meu pé e volto à posição inicial. Tá? Vou lá embaixo, mantenho a curva da coluna, subo. O que o pessoal costuma fazer de errado aqui? Olha só. No momento que eles estão subindo, eles acabam fazendo força no braço. E por isso que a gente deixa já desde o início o cotovelo estendido. Tá? E aí o que eu falo normalmente para os meus alunos? Que no momento da subida, ele deve concentrar a força nos pés, imaginando que os pés estão empurrando o chão para baixo. Gente, pode ser uma bobagem, mas experimentem fazer isso, falar isso para o aluno de vocês. Faz toda a diferença. E de novo, a questão da consciência corporal que ele vai adquirindo, para saber exatamente qual é o exercício que deve ser trabalhado com o exercício que vocês estão passando. Tá? Isso vem do professor. O aluno não consegue adquirir isso, né, por si só. Vocês vão passando essas informações para ele e aí ele começa a criar, né, esse raciocínio e começa a adquirir a consciência corporal. Mais um movimento. Olha só. Esse agachamento eu posso fazer também de forma pliométrica, tirando um pouquinho os pés do chão. Tá? É mais fácil fazer aqui no TRX do que fazer sem aparelho, tá? Porque daí eu tenho o suporte da fita. Então, eu posso fazer esse trabalho com idosos. Claro que não com aqueles idosos que já têm osteoporose, principalmente na coluna e no quadril, tá? Agora, se ele está com osteopenia, por exemplo, é até um estímulo para reabsorção óssea. Então, a gente deve lembrar aqui que a gente pode e deve trabalhar com um certo impacto para idosos que têm esse tipo de problema, tá? Vamos lá. Um exercício agora bem difícil de fazer também, não é com qualquer um que eu faço, tá? E às vezes até eu tenho dificuldade para fazer, que é o pistol. Olha só o pistol. Deixei aqui os braços estendidos, uma perna à frente e o outro pé no ar. Aí eu vou agachar. E eu vou com o glúteo lá em direção ao calcanhar. Ó, tem que tentar manter o alinhamento da coluna e aí faço uma força para subir. Gente, isso aqui é bem complicado, tá? Isso aqui é para quem é avançado mesmo. Tá? Vai trabalhar toda a região, principalmente a região posterior da coxa e glúteo. Tá? Vou mudar um pouquinho a posição, só tomar uma aguinha aqui, que eu vou fazendo esses movimentos aqui e já vou cansando, né? Mas a gente vai mudar a posição agora. Olha só. Agora eu vou ficar de costas para a fita, tá? Tem alguns movimentos que eu consigo fazer também. Um deles, tem gente que chama de apoio, tem gente que chama de supino, tá? Tem gente que chama só de peitoral. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Então, gente, é como se fosse um movimento do apoio no chão. Estou inclinado, soltei o peso do corpo à frente, venho flexionando o cotovelo, tá? E faço uma força para voltar à posição inicial. Qual é o cuidado aqui? Na hora que eu estou fazendo o movimento, não posso soltar o quadril na frente. Hiperextensão da coluna, tá? Então eu tenho que tentar levar todo o peso do corpo ao mesmo tempo lá para frente e lá para trás. Posso intensificar? Posso. Ao invés de fazer nesse formato do apoio,
eu vou fazer através de um crucifixo. Então, palma da mão, uma de frente para a outra, e eu faço bem aberto. Ó, abro bem, força para voltar. Tá? Por que é mais difícil? Porque agora a gente está trabalhando praticamente o peito de forma isolada. Antes tinha ajuda do tríceps, agora não tem. Certo? Outro exercício aqui, que é para core, é uma simulação daquele abdominal que é feito com a rodinha. Só que dá para fazer no TRX. E isso facilita, principalmente para aquele aluno que não tem condições de praticar na rodinha. Tá? Então, olha só. Braço alinhado aqui, tá? Vou fazer uma força para cima, ó, movimento para cima, enquanto o meu corpo vem para frente. No momento que eu alinhei todo o meu tronco, todo o meu corpo, eu volto. Então, inspiro, venho soltando o ar na volta, tá? Tentando também manter o alinhamento do tronco. Não posso soltar o quadril na frente, senão já vai incomodar a coluna. Outro movimento que eu posso fazer é o de tríceps, tá? É praticamente a mesma ideia, só que agora estou flexionando e estou estendendo o cotovelo. Então, flexionei e a força agora é só no braço. Não posso voltar com o quadril para trás, tá? Tem que manter o tronco alinhado. O que mais, gente? Se eu colocar as mãos na altura do peito e deixar meu tronco inclinado, posso fazer uma panturrilha. Ó, jogo todo o peso do corpo na frente e volto atrás, tocando o calcanhar no chão. Tá? Exercício bem bacana de fazer. Agora, vou mostrar um outro aqui para vocês. Tô suando já aqui, hein? Ô, louco, eu tô com o ar ligado. Vou baixar um pouquinho o TRX, tá? Dá para baixar as alças, para mostrar para vocês um afundo, né? Ou passada, tem gente que chama de afundo, outros de passada, enfim. Ó, vou me posicionar um pouquinho à frente, tô com o meu tronco alinhado, tá? E eu vou lá para baixo. Aqui também, claro, tem a dificuldade de ser bastante instável. Ó, então, cuidar para o joelho não ir para dentro, mantenha o alinhamento ou levemente para fora. Mantenha o alinhamento do meu tronco também e força na perna, tá? Esse aqui, gente, para idoso, sempre com personal do lado. Vou mostrar para vocês agora alguns movimentos que a gente pode fazer de lado também. Por exemplo, se eu quiser trabalhar mais o oblíquo, ó, vou com as duas mãos lá para cima. Deixa eu virar mais a câmera aqui. Ó, tô com as duas mãos lá em cima, tô com um pé ao lado do outro e um pouquinho inclinado. Aí eu solto o peso do corpo pro lado e volto soltando o ar. Inspira, solta, tá? De novo, cuidado para não fazer força com as mãos. Não é essa a ideia. A força está aqui, tá? Nossa lateral. Uma variação do bíceps, bem difícil. Unilateral. Ó, mantenho lá em cima meu braço, fico um pouco inclinado e tá todo o peso do corpo em cima de um braço só. Outro exercício, gente, que eu posso fazer nessa posição de lado é encaixando o meu pé, um deles, nas duas alças. Ó, vou me afastar um pouquinho para o lado, tá? Vou fazer uma flexão do joelho. E aí a força para voltar a estender não vem da perna direita minha aqui, vem da esquerda. Ó, fazendo uma força para dentro. E essa perna aqui ela fica estendida. O joelho e a ponta do pé apontados para frente, tá? O joelho e a ponta do pé apontados para frente. Quando eu tô caindo aqui, ó, eu não posso trazer o joelho para dentro. Eu tenho que manter, tá? E aí a força vai se dar nesta perna aqui, que está junto com a fita. Vamos variar um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo baixar a câmera. Eu quero mostrar para vocês alguns exercícios ainda que a gente pode fazer no chão, tá? Deixa eu baixar um pouquinho a minha câmera. Vamos ver. Acho que aqui já vai dar para pegar um pouquinho mais.
Até virou um pouco ela aqui. Aí, muito bem. Gente, se vocês não conseguirem olhar, ver, enxergar bem, vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício, tá? Eu nem peguei um colchonete, mas eu vou botar um colchonete aqui pro meu aluno, tá? Vou deixar os calcanhares, ó, apoiados na fita e vou deitar. Tiro o quadril, o glúteo do chão e faço um movimento de flexão dos joelhos. Ó. Exercício para a parte posterior da coxa. Certo? Agora, barriga para baixo. Vou de novo colocar um pé em cada alça. Barriga para baixo. Começo fazendo uma prancha isométrica, tá? Tem uma maneira de intensificar, e aí fica bem difícil mesmo, que é projetar um pouquinho para trás o corpo e voltar. Gente, parece simples, mas não é, tá? Outro movimento que eu posso fazer, deixa eu ver se eu tenho amplitude para isso. Ó, tô na posição de prancha, afasto os pés para o lado, retorno. Afasto, retorno. E tento manter o alinhamento do corpo. Outros movimentos. Coloquei as mãos no chão agora. Ó, flexionei o joelho e estendi. Flexiono, estendo, tá? Posso fazer isso também com o joelho estendido, sem flexionar. Claro que fica mais difícil, tá? Então olha só. Projetei lá para cima o quadril, controlei a volta. Muito bem. Esse aqui é chatinho de fazer. O que mais, gente, que a gente pode fazer? Nessa posição, eu posso fazer ainda o mesmo movimento, aquele com os joelhos para frente, só que de forma oblíqua, tá? Na diagonal. Então, teoricamente, vai ativar um pouquinho mais a parte lateral do abdômen. Então, posicionei as mãos, ó, os dois joelhos na diagonal. E eu vou alternando os lados. Muito bem. Aqui o bicho começou a pegar. Ó, eu vou só me restabelecer aqui com o microfone e eu vou passar mais uns movimentos no chão. Agora, decúbito lateral. Tá? Ainda posso fazer as pranchas laterais com algumas variações. Então, vou encaixar o pé aqui na alça. Deixar o antebraço apoiado no chão. E aqui, gente, olha só. Cotovelo alinhado com o ombro. Não posso estar com ele para dentro, nem para fora. Tá? Tirei o quadril do chão. Tento manter a posição. Prancha lateral. Posso fazer dinâmica. Baixo o quadril, subo. Baixo, subo. Bem difícil. Tem mais um que eu posso fazer, e é um pouquinho ainda mais complicado, ó, que é com flexão do quadril. Flexionei, estendi. Esse aqui já exige bem mais, tá? Mas é um movimento bem legal também. Depois disso, quero mostrar ainda para vocês mais 3 movimentos que eu posso fazer ajoelhado. E é uma variação, porque eu já fiz eles lá em pé, tá? Deixa eu ver. Que é o apoio. Ó, posição é a mesma. Aqui, gente, eu teria que baixar um pouquinho as alças, tá? Para mim, no meu caso. Mas o movimento é praticamente o mesmo. Ó. Só que agora acaba ficando até um pouquinho mais instável para mim. Tá? Então, posso fazer o apoio, posso fazer o crucifixo. E posso fazer também aquela variação, tá, do abdominal que é feito com a rodinha. Só que agora ajoelhado. Projeto lá na frente. E volto, controlando a velocidade. Ok? Então,
São exercícios aí que a gente pode estar variando na nossa aula com apenas a utilização do TRX. Aí, claro, gente, a escolha dos exercícios vai depender do nível de condicionamento do aluno, do nível de capacidade funcional dele, né? E da fase do treino que o aluno se encontra, tá? Tem algumas aulas na nossa página que falam um pouco mais sobre programação de treino. Que momento que eu posso utilizar tais movimentos, que eu posso aumentar a intensidade, que eu posso trabalhar variáveis diferentes. Vocês vão encontrar aí pela página, tá? E, gente, olha só. Estou mostrando para vocês, desde a semana passada, um leque, um cardápio de exercícios que vocês podem fazer com materiais fáceis de adquirir e que vocês podem utilizar em qualquer lugar. O TRX, como eu mostrei para vocês podem pendurar numa porta. Vocês podem ir numa praça e envolver o TRX numa árvore. Então, são acessórios muito fáceis de utilizar. Só que tem uma coisa, né? Não adianta aqui vocês saberem fazer 1000 exercícios, tá? Porque não é isso que vai fazer vocês chegarem aos 10.000. Não é apenas isso. Isso que eu estou mostrando, o fato de vocês saberem 1.000, 3.000 exercícios de cabeça, não significa que vocês vão chegar aos 10.000 reais por mês, tá? Não adianta vocês serem um personal Google, né, uma enciclopédia de exercícios, mas não saber vender. Não saber externar o conhecimento de vocês. Então, que legal, ô Guilherme, tu me ensinou já mais de 150 exercícios em 3 aulas e agora tu vem falar uma coisa dessas? Não é desse jeito que eu estou querendo dizer para vocês. Eu quero que vocês pensem que não basta simplesmente vocês saberem fazer milhões de exercícios e não conseguirem botar em prática a venda de vocês. Não adianta você ser um personal trainer, enciclopédia, cheio de exercícios, mas ter um faturamento baixo. Tem personal trainer que daqui a pouco não sabe a metade, não tem conhecimento da metade do que vocês têm. Só que ganha muito mais que vocês. Porque ele tem uma organização do trabalho, porque ele tem regras do trabalho dele, porque ele tem uma precificação bem feita, porque ele sabe vender o trabalho dele. Certo? Então, gente, é bom conhecer essa variação de exercícios, é ótimo, porque quanto mais motivante a aula de vocês, mais o aluno vai querer ficar com vocês e ele vai ver que vocês estão se dedicando por ele. Mas não basta só isso. Aliás, isso aqui, ó. É isso aqui. E a gente precisa ter tudo isso aqui para chegar nos 10.000. Então vocês podem acompanhar aí alguns conteúdos que tem na nossa página, né? E principalmente dentro do nosso método, do Ativa 10K. Dentro desse método é que a gente explica o passo a passo de como você pode chegar aí nos 10.000. Espero que vocês possam ter aproveitado esses exercícios. Salvem isso, gente. Salvem, porque tem muitos exercícios. Se não assistiram às aulas anteriores, às lives anteriores, corram lá, salva também, né? Que tem muita variação e vocês podem qualificar, sim, a aula de vocês. Muito obrigado por quem esteve aqui comigo.